É nosso convidado o Dr. David Neto, da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia. Obrigada pela sua presença. Começamos por esta questão das escolas. É absolutamente indispensável educar mais cedo para termos adultos mais saudáveis também. Sim, sim. Eu acho que esse ponto que salienta é um ponto importante. Ou seja, todo o trabalho que é feito nas escolas acaba por ser um trabalho que é preventivo, que é promotor do ajustamento. Se nós pensarmos, existem desafios que são específicos nesta faixa etária, necessidades educativas especiais, dislexia e outro tipo de situações. Tem situações de bullying que podem criar dificuldades no E são situações em que, se houver uma intervenção precoce e uma intervenção sistémica, pode prevenir muitos problemas no futuro e problemas que depois se multiplicam em termos dos custos. Ou seja, vocês muitas vezes relatam notícias dramáticas de pessoas que são vítimas de bullying e que de alguma forma passam por um sofrimento intenso e isso afeta as famílias. E uma intervenção precoce nestas crianças, digamos, pode ser muito útil no sentido da prevenção desse tipo de situações. E 71% não chega, é preciso mais? Não, ou seja, nós baseamos essencialmente nos rácios que estão propostos internacionalmente e nós sabemos que, a nível das escolas, o rácio proposto é de 1 para 1000 alunos. E neste momento ainda estamos longe de atingir esse rácio. Muitas vezes temos psicólogos que trabalham em várias escolas, em vários agrupamentos e que na prática não conseguem dar a resposta necessária porque têm de facto em mãos muitas situações e muitos casos e não lhes é possível trabalhar a nível da dimensão mais preventiva, que de facto deve ser o centro da intervenção do psicólogo no contexto da escola. Não nos podemos esquecer também que a escola acaba por ser uma confluência, digamos, de várias dimensões. A escola está inserida numa comunidade, a escola envolve a família, digamos. Portanto, há todo um trabalho que, de alguma forma, que pode ser feito nesse contexto, que é muito benéfico para as crianças e para o seu desenvolvimento, e no sentido de prevenir situações futuras. E a comunidade tem noção desta importância? Eu julgo que os pais têm, e que a comunidade tem, e que a escola vai tendo também. Eu acho que, muitas vezes, são argumentos economicistas que levam a haver uma certa restrição da contratação de psicólogos, mas que são argumentos de médio prazo e de curto prazo, porque se nós pensarmos no impacto que estes profissionais têm junto das crianças e junto das escolas, nós podemos pensar que isto acaba por ser um investimento nas nossas crianças e no nosso futuro. Eu penso, por exemplo, imagine uma situação de uma criança adolescente que tem um problema relacionado com álcool. Se essa criança for apoiada logo de início, prevenimos eventualmente uma situação de alcoolismo, prevenimos eventualmente uma situação de impacto social de um consumo problemático de álcool. E neste sentido acaba por ser, ou seja, acabamos por poupar em termos de investimento futuro e em termos de custos futuros, para além do sofrimento e do custo social que esse tipo de situações implica. Ainda há pouco, antes desta conversa, falava sobre a demência, que é a doença mais temida dos portugueses, pelos portugueses a seguir ao cancro e ao AVC. Como é que está a saúde mental dos portugueses? Sim. Eu acho que o exemplo que me dá da demência até é um exemplo interessante, por dois motivos. Primeiro porque, se você olhar para as causas de morte nas sociedades ocidentais, e Portugal enquadra-se na sociedade ocidental, muitas dessas doenças acabam por ter uma componente de comportamento, ou seja, as doenças cardiovasculares, as doenças como o cancro. Muitas dessas doenças, por um lado, a prevenção passa por alterações de estilos de vida e de hábitos de comportamento, e por outro lado, o ajustamento a essas doenças, como no caso da demência, o impacto familiar que essas doenças têm, o psicólogo pode dar um contributo importante a esse nível, não é? Muitas vezes as famílias não estão preparadas para lidar com pessoas com quadros demenciais, muitas vezes as pessoas interpretam os sintomas dos quadros demenciais de uma forma pessoal e há muito trabalho junto às famílias que pode ser feito a esse nível. A nível da saúde mental, a situação também é gritante, ou seja, os números que nós temos na Ordem relativamente a dados nacionais apontam para que 1 em cada 5 portugueses tenham uma perturbação mental. E estes dados são, ou seja, os números têm sempre uma certa frieza, não é? Mas nós podemos associar sempre estes números a uma elevada taxa de mortalidade, a uma maior taxa de suicídio e a uma maior incapacidade em termos de absentismo laboral, em termos de impacto social, impacto na família, mais uma vez. E eu acho que hoje em dia as respostas em termos de saúde a este nível acabam por privilegiar mais situações em que o problema já se desenvolveu mais do que era necessário, digamos, e acabamos por estar a trabalhar mais na foz do rio do que propriamente a montante. E eu julgo que um reforço da intervenção a nível dos cuidados de saúde primários, e aqui os psicólogos têm um papel muito importante
na intervenção a este nível é importante no sentido de prevenir que as coisas se agravem e que depois isto se transforme em custos em termos de internamento, em termos de medicação, em termos de outro tipo de apoio que acaba por ser mais caro, digamos, e que poderia não ser feito se houvesse um trabalho mais a montante. Eu vou-lhe dar só um exemplo muito concreto. Por exemplo, a nível da depressão, sabe-se que muitas vezes a depressão, se não for bem trabalhada numa fase inicial, torna-se recorrente, digamos. Portanto, e a maior parte dos casos de depressão não vão parar aos hospitais nem aos serviços de psiquiatria. A maior parte dos casos de depressão surge a nível dos cuidados de saúde primários. Se estes casos fossem agarrados aqui, haveria uma boa margem de prevenção e de evitamento de complicações que depois surgem no futuro. Mais tarde. Dr. David Neto, muito obrigada pelas suas explicações. Muito bom dia, obrigada. Subiu